né? Por favor, nos ajude nesse tema. Tá ótimo. Muito obrigado, então, bom dia a todos aí online. É um prazer estar aqui com vocês. E eu queria trazer um pouquinho das soluções acústicas, né? Se o pessoal puder até compartilhar a minha tela aqui, talvez não dê problema nos tamanhos de fontes do slide ali, talvez fique um pouquinho melhor. E eu queria trazer um enfoque mais voltado aos problemas e soluções, né? Que eu acho que seria uma questão mais interessante da gente estar analisando, de forma que a gente consiga observar as coisas do dia a dia e ver onde é que a gente tem ação ou onde é que a gente não tem ação, né? Então, é justamente isso que eu queria discutir. Eu trouxe aqui uma frase interessante de uma autora chilena que diz: a vida é puro ruído entre dois silêncios abismais, o silêncio antes de nascer e após a morte. Então, é interessante porque a gente nunca vai viver uma vida sem ruído, né? Só que tem um conceito importante que eu queria trazer para vocês aqui, que é essa diferença de ruído e som, né? Tecnicamente, a gente define isso de uma forma específica. Então, o que é esse ruído, né? A gente entende ele como algo incômodo, algo que justamente nos traz uma sensação psicoacústica de incômodo, enfim, de desconforto. Mas o som, do ponto de vista técnico, eu trouxe essa imagem de uma explosão no meio do mar, né? Vamos dizer que ela tenha ocorrido lá no meio do Oceano Atlântico, né? Se não tem ninguém ao redor, né? Se não tem nada acontecendo ali ao redor, nenhum ser humano, ninguém vai ouvir esse som, né? Pode ser que muitos quilômetros de distância, se for uma explosão muito grande, se ouça, né, aquela onda que passa atrasada, né, com um certo delay ali, vamos dizer assim, propagação dessa onda. Mas se não houver pessoas, não haverá som. E se não há som, também não há ruído, né? Não há incômodo. Então, isso é uma coisa importante de a gente entender, né? Do ponto de vista técnico, tudo que é ruído para a gente, ele potencialmente pode causar incômodo, tá? E aí eu queria trazer, assim, os principais problemas ligados ao ruído, né? Então, no ambiente, vamos dizer, urbano primeiro, tá? A gente vê como o mais crítico, por exemplo, aqui no Brasil e na Alemanha também, é a questão do ruído dos sistemas de transporte. Cerca de 66% das pessoas entrevistadas numa pesquisa feita lá em Curitiba elencou o ruído de trânsito, de tráfego de veículos, como o que mais chega na janela das pessoas e que elas relatam que tem incômodo, né? Isso se reflete também em países europeus, né? 70% das pessoas também elencam isso como a principal fonte de ruído, né? Mas, enfim, existem outras questões, né? Se a gente for para dentro agora dos apartamentos ou das residências, a gente pode ter o quê? Também, não só o ruído dos veículos, enfim, mas de indústrias, comércios, aí a gente está falando também de igrejas, casas noturnas, eventos culturais, enfim, que podem estar gerando esse desconforto e potencialmente aí reclamações nas fundações do meio ambiente, no Ministério Público, e causa problemas entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? E também a questão de intolerância entre os vizinhos. Eu acho que é uma coisa interessante, porque a gente tem agora apartamentos, né? Sistemas verticais que muitas pessoas que moravam em residências, casas, né, foram para o apartamento e não sabem ainda como viver em apartamento, né? É uma questão que a gente tem que, aos poucos, se acostumar, mas também não pode aceitar viver numa condição que seja inabitável. Então, foram criadas normas técnicas, leis específicas, para que se tenha um mínimo de habitabilidade nesses locais, né? A gente vê a exemplo daquele programa Minha Casa Minha Vida, que estavam sendo entregues edificações com lajes bem pequenininhas, paredes super finas, e assim não tinha o mínimo de isolamento acústico, não tinha o mínimo de isolamento térmico, entre outras questões também. Então, foram criadas essas normas
justamente para evitar esses problemas, né? E a gente vê outros tipos de fontes de ruído, justamente dentro das indústrias, que é um problema gravíssimo por conta de insalubridade dos trabalhadores. Então, eu queria trazer agora potenciais soluções de uma maneira mais macro para esses três cenários: ambiente urbano, residências ou apartamentos, indústrias, tá? Então, que soluções que a gente pode trazer? Para o ambiente urbano, a gente considera tecnicamente que o planejamento urbano é o mais importante, ok? Então, isso envolve o quê? Instrumentação tecnológica das cidades, né? A gente está falando muito agora de smart cities, então existem diversos sistemas com valores acessíveis para que se possa fazer a coleta de dados de cidades e obter um histórico disso. Então, a partir daí, você pode traçar metas para, por exemplo, de redução de velocidade de rodovias, né? Você pode observar como é que é a mudança de uma tecnologia, por exemplo, a combustão dos carros para veículo elétrico, né? Como é que vai ser agora a circulação de drones, etc. Dá para fazer todo o planejamento em cima disso. Nas residências e apartamentos, a gente vê duas frentes, né? No caso de indústrias ruidosas, casas noturnas, enfim, comércios, é importante o empresário estar atento a essa questão e fazer o controle de ruído na fonte, né? Porque existem três formas básicas de a gente fazer o controle. Um é na fonte, que é esse caso, né, nas máquinas e equipamentos, né, regulando os volumes, fazendo clausuras, enfim, sistemas que protejam a máquina ou reduzam na própria máquina. É muito mais eficaz. A segunda forma seria no meio do caminho, entre a fonte e o receptor, né? Para quem está ouvindo, o potencial reclamante. Então, nesses casos, aí a gente já tem outras soluções de barreiras, elementos físicos, distanciamento que a gente pode trabalhar. E, por fim, no receptor, né? Na pessoa que pode estar com, vamos dizer, um protetor auditivo, ou mesmo ela na sua residência mais bem isolada. Só que são, às vezes, muito mais pessoas, né? Então, se a gente tem uma residência, várias residências, né, próximas a uma indústria, imagina quanto de isolamento acústico se gasta em todas as residências. E muito mais eficaz seria tratar aquela máquina ruidosa. Então, é questão de custo também. Então, entra também o projeto acústico, não só industrial, mas também residencial. E a gente vem batendo bastante nessa tecla, com relação às construtoras que têm que estar agora muito bem calçadas, tanto juridicamente, né, e como tecnicamente com as normas de desempenho. E dentro das indústrias, a gente vê que é importante ter um monitoramento em tempo real, se possível, para que você faça ações pontuais, porque tudo na indústria custa muito caro, e o que a indústria precisa é sempre reduzir custo para oferecer mais produtos para a população, né? Então, a gente criou, assim, dentro dessas três temáticas, três frentes de trabalho aqui conosco, né? Uma é uma frente de educação, outra uma frente de engenharia e uma de inovação. Então, queria puxar um pouquinho a sardinha para esse nosso lado, queria convidar vocês a conhecer o Portal Acústica, que é uma, vamos dizer assim, uma fonte de conhecimento que a gente está trazendo para o mercado nacional, com muita informação disponível gratuitamente e também em cursos pagos para quem quer se tornar um profissional também nessa área de acústica e possivelmente vir a trabalhar aqui conosco, por exemplo, na nossa empresa de engenharia, Pablo Serrano Soluções Acústicas, e temos alguns projetos de inovação nessa linha industrial que chama-se Noise Trigger Time. Então, fala um pouquinho sobre o Portal Acústica e o que a gente pode ver de solução aqui também, tá? Só para vocês terem uma ideia, o nosso propósito é justamente democratizar o conhecimento em acústica, tá? Então, a gente traz isso através de cursos, treinamentos, palestras, tanto online quanto de forma presencial, tá? Então, é uma EdTech que a gente chama, né? Uma empresa de tecnologia voltada à educação. A gente tem hoje mais de 30 mil visitas mês no site, mais de 225 publicações no blog,
são 945 alunos e 18 cursos ao vivo e online, né? Totalizando todos os nossos clientes, quem compra também e-books e está interagindo conosco, participando também de outras temáticas, né, projetos em parceria e também de engenharias, a gente totaliza aqui 2.289 clientes. Tá? Bom, vamos trazer aqui umas soluções para âmbito residencial, que também a gente tem publicações ali no blog, tem muitos artigos científicos, inclusive aproveitando para convidar todos ao Congresso Ibero-Americano de Acústica, que vai acontecer aqui em Florianópolis em agosto, dos dias 28 a 31, e muito se discute sobre essas questões, inclusive, né? Por exemplo, o ruído hidrossanitário, vamos ver aqui os problemas e soluções, né? Para água da pia, né, da pia em si, que ela gera uma certa vibração e das tubulações, para com a parte da estrutura física, você já consegue reduzir ruído. Água do box, a mesma coisa, você pode fazer também um piso separado, que a vibração que é da água caindo não vai chegar lá no ambiente de baixo, né, no apartamento logo abaixo. Água de descarga, a gente pode também fazer um isolamento, como vocês estão vendo aqui, dos ralos, né, de toda a parte de coleta de água, para que você tenha, então, uma boa, um bom isolamento de vibração, né, no conjunto. Então, eles podem vir aqui por baixo, como vocês estão vendo, tem vários tipos de materiais, tá? Eu não vou me ater aqui a um material em específico, mas são isoladores de vibração que tem também outros tipos, né, como isoladora de molas, isoladores resilientes, que são aplicados, por exemplo, aqui em elevadores, né, sistemas de elevadores, sistemas de bombas, prumadas, etc. Tá? Você pode aplicar também mantas acústicas. Vamos dar uma olhadinha aqui, agora, esse aqui é para residências e apartamentos, né? Ruído de sistemas prediais aqui, agora vamos ver nessa questão de bombas, trocadores de calor, painéis elétricos, geradores. Então, a gente tem também uma série de equipamentos técnicos para você trabalhar e evitar que esse ruído chegue efetivamente nas residências, né? Então, para cada um ali, número 1, tem a sua solução indicada, tá? Por exemplo, compressores ali, número 5, a gente pode trabalhar com clausuras deles. Só tem que sempre cuidar da questão de troca de calor, né, desses elementos, para que você não tenha um sistema hermeticamente fechado e que vai sobreaquecer e, com isso, gere outros problemas, tá? Então, aí tem uma série de equipamentos aí que vocês estão vendo, série de molas, amortecedores, que são utilizados para esse tipo de trabalhos também. Aqui embaixo tem atenuadores de ruído, que são muito utilizados para casas de máquinas, né, geradores, enfim. Tá? Bom, na parte aqui de entre apartamentos e em fachadas, a gente tem uma questão interessante aqui. Que problemas que geralmente acontecem, né? Salto alto da vizinha, né? Tá lá em cima, chegou em casa 3 da manhã da balada, acorda todo mundo do prédio. Então, o que se pode fazer nesse caso? Usar um piso acústico, né? Às vezes a gente recebe ligação e as pessoas, mas o que eu posso fazer? Não aguento mais, não tenho mais diálogo com o meu vizinho, né? A gente sempre diz que o mais barato seria você o diálogo ou ainda dar um presente para ele. O que eu quero dizer? Vai lá, bate na porta da pessoa, dá um chinelinho, dá um tapetinho para a pessoa, sabe? Dá um protetor para o salto alto para deixar ali, vai economizar muito dinheiro e vai ganhar um amigo, né? Pode até convidar ele para vir jantar na sua casa e ele vai ficar um amigo seu. Mas se você está tratando isso antes da obra, né? Venha fazer um piso acústico. Tá? Então aqui tem uma figura que mostra, né, que tem a laje lá embaixo, uma manta acústica, depois o contrapiso e depois o acabamento. Ainda pode ser colocada aqui uma manta por baixo desse acabamento, no caso, se ele já tiver sido construído, tá? O ambiente já tiver, vamos dizer assim, projetado e executado, e você tem que fazer uma readequação. No caso aqui, janelas acústicas, né, tem vários modelos, tipos diferentes,
de perfis e tal. Então, é importante que o engenheiro faça essa avaliação para que o construtor gaste o menos possível, né? E que atenda às normativas técnicas e também a questão de conforto com relação ao cliente, né? Então, esse tripé aí tem que estar sempre bem equilibrado, tá? Salões de festa, em geral, exigem projeto acústico especial, né? A gente fala para muitos consultores, não tentem fazer o projeto acústico sozinhos se você não tem essa expertise, né? Porque é sempre um ponto de reclamação em condomínios. Academias também, vibração de esteiras, de equipamentos, bolas batendo, coisa do gênero, queda de peso, né? Então, exige tratar esses equipamentos específicos, pisos também, tá? E áreas de playground, quadras, a gente recomenda que no projeto arquitetônico já você priorize essas áreas para que elas estejam realmente afastadas, né, das janelas das edificações residenciais. Você pode trabalhar com barreiras acústicas, fazer coisas que não efetivamente custam dinheiro, mas é só uma questão de planejamento, de pensar e executar. Tá? Então, essas aqui são soluções para residência e apartamentos. Então, eu queria trazer agora, no âmbito de engenharia, né, a gente falou um pouquinho de coisas que podem ser aplicadas, talvez por você, por conta própria, ou ainda contratando um engenheiro, ou um autônomo, enfim, que vai fazer uma análise rápida, mas se você quer ir um pouco mais a fundo, né, eu vou mostrar só alguns cases aqui nossos, só para vocês terem uma ideia do que é possível ser feito em termos de beleza estética e também em termos de qualidade técnica, tá? Então, a gente oferece tanto serviço de consultoria, projetos, laudos e perícias, e olha só que interessante esse caso aqui da Casa Cor de 2014, né? Foi uma instalação acústica, que aqui atrás, se vocês estão vendo, tem um painel que ele é ranhurado e perfurado, e lá atrás tem um material de absorção acústica. Então, esse ambiente, o que tinha, né, um certo volume grande, ia receber público, as pessoas falando, pode ser uma sala de estar, pode ser um ambiente para coffee break, e as pessoas não precisam elevar o tom de voz para conversar nesse ambiente. É isso que é interessante. Você tem um conforto que não te prejudica a corda vocal e você permanece mais tempo no ambiente. Porque a pior coisa é você ir para um salão de festas do condomínio e ninguém conseguir ficar dentro, todo mundo fica do lado de fora, né? Abre as janelas, tudo, daí fica o som alto e aí prejudica mais ainda o condomínio, né? As pessoas querem conforto interno. Então, esses tipos de materiais, eles auxiliam nesse requisito, né? De conforto para maior permanência. E, por exemplo, pense num restaurante, né? Que bom seria se o teu cliente permanecesse por mais tempo e gastasse mais dinheiro também, né? Consumindo. Requisitos específicos são feitos também para sistemas de home cinema, enfim, cinemas de maior porte também, né? Onde você precisa de muita absorção sonora para preservar toda a qualidade ali do ambiente, além de ser um nível muito alto de som, né? Então, além do isolamento acústico, paredes especiais, forro especial, piso que isola a vibração, você precisa também compor o ambiente com materiais de tratamento acústico. Então, aqui tem materiais aqui embaixo que são perfurados, que absorvem o som. Aqui tem materiais esponjosos, que podem ser colocados nas paredes ou teto. Você pode compor com nuvens acústicas ou forros especiais, né? E a própria tela também pode ter absorção sonora, se for o caso. Tá? Então, são sistemas que a gente sempre pensa, do ponto de vista de engenharia, fazer um estudo primário, né, não só no caso de cinema, né, você pode fazer um estudo, ver as necessidades, diagnostica muito bem, mede o ruído, né, depois você tem a concepção do projeto, e aí pode fazer uma análise final da qualidade sonora daquele ambiente, ou nos casos de isolamento, realmente averiguar o quanto que foi isolado, né? Então você precisa de equipamentos especiais para isso, e geralmente o pessoal mais especialista que tem esse ferramental, né? Aqui, por exemplo, umas medições que a gente fez em indústrias, tá? Só para mostrar também que você precisa caracterizar muito bem as fontes
e depois fazer esses modelos computacionais, tá? Tanto para igrejas, fachadas residenciais, como aqui esse caso, e indústrias em si. Então, aqui você vai ter uma escala, né, do nível de pressão sonora, e se você tiver dentro dessas áreas, por exemplo, aqui, laranja para vermelho, já está dizendo o quê? Que o nível de ruído é mais alto e você precisa de esquadrias ou fachadas especiais, né? E aí, a partir daí, se planeja qual que vai ser, efetivamente, o isolamento acústico, o sistema construtivo que você vai selecionar, tá? Você, eu digo, a construtora, você construtor, né, ou ainda você que está construindo uma residência, ou ainda você trabalha na indústria. Aqui tem mais alguns casos que a gente trabalha também, nessa parte de estúdios musicais, né, que é interessante o pessoal comentando, que tem muitas opções de acabamentos distintos, e um requisito do estúdio é que ele seja plano, né, que ele não favoreça um instrumento em relação a outro, né, que seja bem equilibrado, e que você tenha uma reverberação, aquela sensação do eco, né, que ela seja controlada de acordo com o tipo de música. Então, para jazz, você precisa de uma sala mais sequinha, mais bonita, que dê para ouvir todas as passagens musicais. Se você precisa de uma sala para metais, para cordas, você já tem outra característica que ela pode ser mais reverberante, porque o interesse é ouvir o conjunto, todos os sons fundidos ali naquele ambiente. Então, é interessante observar isso. Você pode usar difusores, absorções, ressonadores, vários sistemas distintos aqui. Aqui tem mais alguns casos, quando você precisa ter inteligibilidade da voz, né, num auditório, numa sala até de concerto, inclusive, né, que você precisa tratar esse ambiente. Nesse caso aqui, era um volume muito grande da sala e eles queriam fazer videoconferências, que é justamente o tipo de sala mais sequinha, ou seja, com mais absorção sonora. Então, se precisou colocar bastante material acústico nessas nuvens amarelas aqui, né, para que se tivesse uma boa resposta nesse caso. Tá? E isso deve ser calculado e deve ser feito com todo critério, tá? Para não se gastar dinheiro à toa, né? Porque a indústria também precisa economizar. Aqui tem algumas imagens que mostram projetos acústicos de edifícios multifamiliares que a gente vem fazendo, principalmente aqui em Santa Catarina. Aqui tem alguns apart-hotéis, né, que estão sendo construídos estúdios. Uma característica importante é que os estúdios, que são a nova onda agora, né, apartamentos pequenos que tem cozinha, sala e quarto, tudo no mesmo ambiente, é que o requisito acústico é o mesmo de um quarto. Então, de um quarto para um quarto é o pior requisito, né, assim, em termos da norma para atendimento. Então, as paredes têm que ser muito bem planejadas, né, para que se tenha esse isolamento acústico necessário. E não só o necessário, mas também o almejado. Então, a gente está vendo aqui que, às vezes, o necessário para atendimento de norma não é o que é o confortável para a pessoa que está morando. Tá? Então, é importante que a gente chegue a níveis de desempenho maiores. Aqui, não sei se vai dar para ler, mas tem sistemas aqui com 53 dB de isolamento, 70 decibel de isolamento. Então, dá para compor aqui o sistema de acordo com o tipo construtivo, aqui no caso, sistemas de drywall internos e de alvenaria externos, mas dá para fazer com alvenaria também, é só ter a noção de qual vai ser a ordem dos materiais, né? Quanto espaço físico você está disposto a perder também, né? E aí segue em frente com o projeto, tá? Então, vamos lá, estou quase concluindo aqui. A questão agora é desse outro, vamos dizer assim, a outra solução que a gente tem em termos de inovação, tá? Eu queria trazer o Noise Trigger Time, que ele aborda justamente o problema de insalubridade por ruído nas indústrias, tá? Então, são mais de 7 milhões de profissionais só no Brasil, indústrias de transformação, que sofrem todo dia com isso. Todo dia, gente.
tá? E eles precisam usar proteção e muita gente que tem pouca escolaridade, não tem muita, vamos dizer assim, muito treinamento, tira o protetor e tal, e está exposto a um ruído que pode levar ele a ter surdez, né? E ter que entrar na aposentadoria especial. E aí é complicado. Então, a gente só queria colocar aqui que é uma solução de um sistema de vigilância usando a internet das coisas, com localização indoor, né? Dentro de um local específico, com monitoramento preditivo de ruído, gerando esses benefícios aí que vocês estão vendo, né? Criando um equipamento de proteção coletivo, que isso é o que mais necessita hoje, e também é a parte primária, né, de ação com relação à segurança do trabalho. Depois a gente tem que também individualizar e monitorar a saúde auditiva de cada colaborador. E isso é muito interessante nesse sistema também. E ele permite priorizar os investimentos em isolamento acústico, ao ponto que você identifica os pontos mais críticos, que não necessariamente são os de maior ruído, mas sim os que geram mais insalubridade. Porque insalubridade é ruído multiplicado, né, vamos dizer assim, pelo tempo de exposição. Então não adianta, é como eu falei ali, aquela bomba atômica, né? Se a bomba atômica explode lá no meio do oceano, ninguém vai ser prejudicado. Mas se você está do lado, você vai ser muito prejudicado, tá? Então Doutor aqui, Pablo, um minutinho para a gente concluir, por favor. certo. Então só que mostrar uma animaçãozinha, né, desse sistema, como é que ele funciona, né? Então são movimentações de veículos, e aqui tem uma série de sensores, tá, que estão observando como é que esse ruído chega na comunidade. E também a detecção de eventos, né, conforme explosões podem acontecer, então ele detecta e faz a previsão desse ruído também. Bom, finalizando aqui, eu vou só seguir aqui para mostrar então os nossos canais de comunicação. Se você tiver interesse em entrar em contato conosco, a gente tem o nosso site, o canal do YouTube também, o LinkedIn. Então são vários canais aqui para você nos procurar no Portal Acústica, tá? E tem grupos de WhatsApp também, que a gente está sempre trazendo informação para vocês. Se vocês quiserem anotar, é o 48 99132-6172. Se quiser, tira um print aí da tela. E eu ia pedir que vocês pegassem o celular também, para vocês acessarem o nosso aplicativo. Eu vou deixar aqui o QR Code, que tem muita informação lá. Tem um mapa de consultores espalhado por todo o Brasil, onde você também pode achar um profissional mais próximo de você, tá? É gratuito, não precisa, não consome memória, né, do teu computador, então você pode baixar grátis ali. Tem um catálogo de materiais acústicos, tem ferramentas específicas para redação de laudos, todos os nossos cursos estão ali para acessar também, então fiquem à vontade e entrem em contato conosco para a gente auxiliar no que for possível, tá? Segue aqui os meus contatos, então, e muito obrigado aí pela oportunidade, Conceição. Ficamos à Obrigada, disposição. doutor. Muito obrigada mesmo. Esses contatos a gente geralmente tem colocado, reforçado também nas páginas do evento. Então, a gente vai encontrar uma forma de disponibilizar tanto do laboratório da doutora Juliana, quanto do portal Acústica, que eu já conhecia, foi através de lá que eu encontrei o doutor Pablo. Muito bem, então nós já temos um contexto aí social grande, nós temos soluções de acústica, depois a gente vai um pouquinho para o plano residencial de casas horizontais, doutor Pablo. João Pessoa é uma cidade muito horizontal, nós temos alguns guetos com prédios, mas a problemática talvez, assim, de acústica, a gente pensar um pouco nisso, né? Então, temos soluções, temos reflexões como sociedade a tomar, mas muitas vezes isso não resolve, né? Não atende a um problema que uma pessoa esteja vivendo. A educação, nós sabemos que ela é efetiva, ela é a maior forma de atuação, mas ela também tem um tempo para que as pessoas absorvam, compreendam, se conscientizem. A gente também querer investir em acústica é uma política de educação também.
E aí, um outro recurso que existe é a área jurídica. E eu gostaria que o doutor Ericleston agora nos ajudasse nisso, por favor, doutor Ericleston, comentar um pouco esse enfoque como solução.